Muito bem, alunos, vamos então continuar a correção, né? Agora vamos para a semana 2, né, do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 3, 2021, ok? Disciplina de Geografia, professora Verônica. Vamos então para a semana 2. Também vamos falar agora sobre a economia do continente europeu. O que podemos concluir em relação ao aproveitamento do espaço europeu para atividade agropecuária, considerando também a diversidade de métodos e culturas e criações? Então, de um modo geral, o espaço agrário europeu caracteriza-se pela presença de pequenas e médias propriedades rurais, né? Marcado então pela presença de minifúndios. Geralmente, essa produção eles utilizam bastante máquinas, né, como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, entre outras. E usam também técnicas que envolvem seleção de sementes, sistemas de irrigação, né, alta tecnologia, né, inseminação artificial, manipulação genética de espécies animais e vegetais, e isso resulta então em uma elevada mecanização, né, um alto uso de tecnologia que vão ter uma grande quantidade de produção, né, uma alta produtividade. E logicamente vai diminuir o número de pessoas trabalhando, né? A população economicamente ativa vem sendo reduzida cada vez mais nessa parte das atividades primárias na Europa, né, na parte que envolve agricultura, pecuária, né, o extrativismo. Se a gente comparar com os outros setores da economia, se a gente comparar com a população empregada no setor secundário, que é a indústria, e no setor terciário, né, que são a prestação de serviço. Na verdade, como são países muito desenvolvidos na Europa, a maior parte das pessoas trabalham, né, a maior parte da população economicamente ativa está empregada no setor terciário, ok? No caso aí na Europa Oriental, né, isso principalmente na Europa Ocidental, que é a parte mais desenvolvida. Na Europa Oriental, a agropecuária ainda emprega muita mão de obra, né, e tem importante participação na composição do PIB, né, porque a Europa Oriental é formada principalmente por aqueles países que eram socialistas, né, que estavam alinhados, né, com a antiga União Soviética, e por essa razão ainda tem um baixo desenvolvimento, né, pelo menos se a gente comparar as duas partes europeias. A predominância de invernos rigorosos na maior parte do continente europeu é um dos fatores que dificulta a formação de pastagem, né? Por isso a criação de gado ocorre geralmente em currais, né, em um sistema intensivo, né? O gado geralmente ele é confinado, fica uma parte, né, presa, né, outra parte solta, né, mas geralmente a maior parte é presa, né, recebendo todo tipo de cuidado, né, veterinário, né, ração balanceada, tudo isso, né, para ter uma boa qualidade, né, de produtos, né, de carne e de leite. No caso, no entanto, né, mesmo assim essa produção não é suficiente e eles precisam importar carne, né, e outras coisas também, principalmente aí do Brasil e da Argentina, né? Logicamente que tem uma série de regras, né, uma série de barreiras sanitárias que os países, né, que os demais países devem cumprir para que possa conseguir vender essa carne, né, principalmente essa carne, no caso que a gente está falando, para os países da Europa. Marque a alternativa correta sobre a principal área industrial da Europa. Né, então aqui nós temos aqui a Europa setentrional, né, que é a parte mais ao norte, a Europa centro-oriental, essa parte amarelinha, né, do centro, né, voltada para o leste, a Europa ocidental, roxinha, voltada para o oeste, e a Europa meridional, né, vermelho, né, voltada para o sul. Aqui no caso está perguntando a principal área industrial da Europa, né, logicamente temos aí a Europa Ocidental, que é a parte mais desenvolvida, mais voltada para o oeste. Identifique 3 países que se localizam nessa região, né? França, Reino Unido, Alemanha, poderia citar também Bélgica, né? Holanda, estaria também aí na parte ocidental. A Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta, né? Ele é considerado uma união econômica e monetária, onde além da eliminação das tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco.
Outra característica importante desse bloco econômico é a adoção da moeda única, né, entre os países integrantes. Marca alternativa que corresponde a esse bloco econômico, né? Então, o bloco econômico da Europa é a União Europeia, né, que vai primeiro bloco econômico que vai servir de experiência, né, que vai servir de exemplo para a criação de outros blocos econômicos no mundo afora. Como é a participação da PA, né, população economicamente ativa, no setor primário da Europa, né? A gente já falou, né? População economicamente ativa, PA, empregada nas atividades primárias, né, agricultura, pecuária e extrativismo, é pequena, né, porque tem muita máquina, tem muita modernização, né? É pequena se comparado aos demais setores da economia. Entretanto, na Europa Oriental, que é a parte menos desenvolvida, a agropecuária ainda emprega muita gente, né, e tem importante participação na composição do PIB. Entretanto, na parte mais rica, né, ocidental, é cada vez menor o número de pessoas trabalhando no setor primário, em função dessa modernização do campo. A atividade industrial corresponde a cerca de 30% do PIB na Europa, né? Observe a tabela abaixo e responda, né? Temos aqui uma tabela com alguns países, o número de empresas e o número de pessoas empregadas, ok? Então é só a questão de analisar a tabela e ver, lembrando que o setor atividade industrial pertence ao setor secundário. Letra A. Quais são os países que empregam a maior quantidade de pessoas nesse setor e qual emprega menos? Os países que empregam maior quantidade de pessoas são Alemanha, Itália e França, né? Só uma questão de analisar a tabela. Os países que empregam menor quantidade de pessoas são República Tcheca, né, e Espanha. Como é a participação da Europa em relação ao comércio mundial de produtos industrializados? Então, em relação ao comércio mundial de produtos industrializados, a participação europeia é a maior entre os continentes, representando cerca de 45% das exportações mundiais, né? Por quê? Porque aí a gente vai analisar a Europa enquanto bloco econômico, né? Enquanto União Europeia, aí são 28, né? 27 ou 28 países que fazem parte da União Europeia. Então, por essa razão, né, que por continente vai ser o maior, ok? Certo? Então, a gente analisou aqui os dados, né, de pessoas empregadas e o número de empresas e o percentual, né, de participação da Europa no comércio mundial, né, nas exportações mundiais, ok? Então ficamos por aqui. Eu aguardo vocês então para mais uma aula de correção agora da semana 3 do PET volume 3. Um abraço a todos.